Tá ok, vamos lá, vamos voltar então agora nesse segundo vídeo. Continuando, a gente estava começando a explanar sobre táticas para captação, né, de recursos. Vamos lembrar que a gente falou da possibilidade de doações de pessoas físicas e jurídicas e que isso tem sido realizado por algumas instituições por meio de um telemarketing ativo, solicitando doações, mas isso ainda é uma atividade de um caráter muito filantrópico, né? A gente deve considerar a possibilidade do patrocínio. E aí, considerar a ideia de patrocínio, né, que já tem muito mais a ver com gestão de uma organização do terceiro setor e não com filantropia, tem ou se alinha justamente a uma necessidade do segundo setor hoje precisar adotar causas sociais como uma forma de criar valor para a imagem da sua empresa, né? Então isso tem uma conexão com o que nós chamamos hoje de responsabilidade social, né? Um discurso que tem naturalizado esse tipo de prática dentro das organizações, que as sociedades esperam que as empresas, né, utilizem uma parte de um grande lucro que obtém no mercado para devolver em termos de benefícios sociais, completando então essa falta, né, do Estado. Então, para isso, é lógico, essas empresas que são de segundo setor, elas têm não a vocação de filantropia, dar o dinheiro apenas para dar para algumas ONGs que ela entenda que tem um trabalho sério, mas ela tem a ideia de patrocinar. Por quê? Porque hoje, segundo o setor, ele participa de políticas públicas em que ele também ganha ao adotar certas práticas de responsabilidade social, ao apoiar projetos e ao apoiar organizações do terceiro setor, essas instituições, essas empresas podem ter redução na sua tributação e são reduções consideráveis, inclusive que auxiliam na formação de lucro da empresa, ou seja, porque gasta menos, pagando menos imposto e acaba ganhando mais dinheiro, né? Então é lógico que para uma necessidade hoje de garantia e de comprovação ao Estado de que essa empresa tem feito da melhor forma possível, organizações hoje que bancam, que patrocinam ações sociais, tendem a estabelecer editais, né, com seus critérios e suas regras, solicitando projetos para aprovação e patrocínio, né? Por outro lado, a gente observa que essas empresas, quando patrocinam projetos, elas querem um retorno, porque elas querem estabelecer valor. E esse valor ele vem por meio dos resultados do que a ONG, do que a organização do terceiro setor realiza junto com a comunidade, né? Ah, então a gente pode dizer também que uma terceira oportunidade, ela também não é necessariamente um patrocínio, mas a gente pode dizer que está mais no caráter de doação, ah, ou um intermediário das duas coisas, porque são os financiamentos provenientes de políticas públicas, ou seja, quando o primeiro setor tem uma verba destinada para auxiliar a organizações do terceiro setor, organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, de forma financeira para a execução de seus projetos. Para isso, também, né, eles demandam certas regulamentações, regras, um edital que estabelece as normas para todos, tornando essa disputa aparentemente mais justa, né? E aí, por critérios de viabilidade, criatividade, né? Você vê que existem critérios para escolha de quais projetos serão contemplados ou não, mas aí há uma necessidade, assim como
os projetos para o segundo setor, há uma necessidade de uma produção, uma confecção, de um trabalho bem feito, de apresentação de proposta, de orçamento, de quanto vai precisar, de quantas pessoas poderão contribuir, né? E por aí vai. É claro, hoje, esses os dois próximos conceitos chaves aí são palavras que visam o próprio empreendedorismo da organização não governamental. Algumas conseguem estabelecer na sua atividade um trabalho de construção de marca, né? Ela se torna a própria referência de uma causa social, né? E aí as pessoas querem vestir essa causa social, querem mostrar para outras pessoas que apoiam essa causa social. E aí a gente vê como hoje desenvolver produtos próprios, comercializá-los, ou mesmo organizar eventos beneficentes, acabam sendo técnicas de marketing comercial muito bem apropriadas para o terceiro setor, né? Gincanas, brincadeiras, ações promocionais de um modo geral, podem servir como eventos que angariam fundos para a instituição, mas você vê que numa lógica de marca, quando a ONG tenta estabelecer uma lógica de marca e construir uma marca, ou seja, quando a sua atitude é voltada para a sua missão e visão e ela expõe isso para o mercado de uma forma que demonstra como a prática dela é a própria noção de valor que as pessoas querem dizer para si, né? Eu apoiei essa história, ela está acontecendo. A gente vê que existe a possibilidade das pessoas, dessas ONGs, fomentarem uma verba maior, comercializando produtos próprios que relembrem esses consumidores da imagem dessa marca. Esses produtos podem ser desde pequenos souvenirs, né, a atividades, a serviços ou mesmo outros produtos que estejam conectados com a prática da ONG. E a realização dos eventos, desde o bingo, do chá beneficente, a grandes festas ou shows ou apresentações em que as pessoas se apresentem e também façam suas doações, suas contribuições. Uma última ferramenta, e essa é mais nova, a gente tem desenvolvido aí uma expertise sobre isso, é o crowdfunding, que é uma ideia de economia solidária, né, na qual empreendedores descrevem o seu projeto em sites para doação e oferecem uma contrapartida para as pessoas, se elas doarem acima de tantos reais, enfim, elas podem ter uma vantagem para adquirir o produto ou serviço, ou ter uma experiência positiva, inovadora dentro do projeto. Mas a ideia do crowdfunding é de arrecadar, é uma espécie de vaquinha online. Então é uma forma de arrecadar verba para as causas sociais, mostrando as dificuldades, as demandas, mas também os benefícios reais e simbólicos de auxiliar uma instituição como essa. Quando eu digo real, eu me refiro de fato a que essa instituição nem sempre, essas ONGs nem sempre, elas atuam geograficamente só muito próximo, né? Às vezes elas estão em vários lugares e aí há um deslocamento do Brasil e tudo mais, né? Isso que chama atenção pelo profissionalismo, logístico e tudo mais. Uma outra característica aí do crowdfunding aí, né? Então eu falei, são as vaquinhas online, as empresas podem apresentar os seus projetos aí do que elas querem fazer e também podem apresentar benefícios para as pessoas que participam, que doam, desde a entrega de brindes, ou então convidá-las a participar de experiência, enfim. E isso pode estimular a recebimento de doações de pessoas variadas por meio da internet,
seria uma outra tática de doação, diferente daquela do telemarketing que a gente mencionou lá no começo. Não é isso? Bom, então essas são táticas. Querendo ou não, a gente já viu aí dentro das outras aulas a lógica de marketing de serviço, como a gente pode se planejar e adequar os 4 P's, né, para chamar a atenção de pessoas, de empresas. Mas a gente vê que nem tudo aí é marketing, né? Então a gente está falando também de montar projeto, prospectar quem são possíveis clientes, parceiros, observar editais dessas empresas, do governo, para poder participar. A gente está falando de lobby do bem, que isso não é apenas marketing, né? Mas vamos tentar enxergar um pouco então esses critérios. Se a gente precisa estabelecer um planejamento adequado para captar esses recursos, a gente precisa partir de algumas ideias. Primeiro, a gente precisa ter uma noção mais exata ou mais próxima de uma exatidão de quanto se precisa para realizar cada atividade dessas organizações, cada evento, cada encontro, a atividade fim em si, né, ter uma boa, um bom entendimento desse produto, né, que é o serviço propriamente dito feito pela instituição, pela organização, como uma forma de mensurar quanto precisa se obter, né? Um segundo aspecto já é um aspecto de prospecção. Não adianta a gente ter em mente quanto a gente precisa fazer de dinheiro se a gente não for atrás das pessoas que tenham esse dinheiro, né? Então, um segundo esforço interessante para planejar um bom plano de captação de recursos é pesquisar os potenciais doadores. Nesse caso, a internet pode ajudar a verificar quais são as empresas que têm uma missão de sustentabilidade, quais são as que já possuem um histórico de auxílio a pequenas ONGs ou pequenas instituições do terceiro setor, verificar quais aquelas que têm programa de fato de incentivo, se tem edital e tudo mais, ou se algumas têm isso, mas sem a necessidade de edital, elas simplesmente vão pegando o que vão aparecendo e que está dentro das verbas do que dá conta, né? Como uma forma da gente definir, auxiliar a definir para onde a gente vai, com que abordagem a gente vai utilizar, com que formas de negociação a gente vai poder contar numa aproximação com esses potenciais doadores, né? Bom, uma vez que a gente tenha esses potenciais doadores, essas empresas, aí sim, um terceiro momento, já aí de ligação, de prospecção, de verificar quem são possíveis contatos para agendar reuniões e levar uma apresentação que seja memorável, que seja uma experiência impactante, para que esses possíveis clientes se tornem clientes de fato, que fechem contrato de parceria e que patrocinem a atividade social dessa instituição. Ok? Uma vez que a gente já pesquisou os potenciais, já sabe quem são, e a gente vai ligar, tentando agendar as reuniões, vale então a gente aproveitar todas as informações possíveis e transformar elas em uma lista ou em banco de dados. Né? Uma lista de quem doou, quanto doou, quais são as características dessa doação, ou seja, de onde vem o dinheiro, se tem orientação de para onde quer que esse dinheiro vá, né? Quais são os contatos, ou seja, quais são os outros canais, os outros stakeholders que têm contato com essas organizações que estão dialogando, né, negociando, porque é uma forma também de trazer resultados, né, quando se espera imagem. E aí a gente, ao prospectar, a gente acaba criando uma lista, né, ou um banco de dados de informações importantes sobre a pessoa, que podem ser usadas futuramente para outros
a outras atividades de marketing direto, né?